Hoje, Pierre Gasly recupera seu pódio em Mônaco após a FIA aceitar o recurso da Alpine. Vamos recuar um pouco primeiro. No último domingo, em Mônaco, Pierre Gasly cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, comemorou pelo rádio com sua equipe, mas foi orientado a se acalmar pelo seu engenheiro de corrida. Por quê? Mais cedo, eles receberam 2 penalidades de 5 segundos por excesso de velocidade no pit lane. Ele poderia ter cumprido as penalidades nos pitstops, mas a equipe orientou que não fizesse. Por quê? Eles sabiam muito bem que tinham uma boa chance de contestar essas penalidades e se tivessem cumprido essas penalidades durante um pitstop, não haveria como recuperar esses segundos valiosos. A equipe tinha 4 dias para apresentar o recurso e isso custaria 20 mil euros para cada uma das 2 penalidades que eles queriam anular. Mas eles estavam confiantes de que tinham informações novas suficientes para ganhar o direito de revisão e a própria revisão. Ela foi realizada na quinta-feira, às 13 horas horário da Europa Central, não presencialmente, mas por vídeo. Outras 8 equipes pediram permissão para assistir à audiência, apenas Mercedes e Williams não compareceram. Após ouvirem as evidências, os comissários se reuniram para decidir o verdito sem prazo para apresentar a decisão. E para ser sincero, eu achei que levaria muito mais tempo do que levou. Mas, nesta tarde, pouco antes do meio-dia, a FIA divulgou seu verdito. Ambas as penalidades foram revertidas. Então, os 10 segundos que foram adicionados ao tempo final de Pierre no Grande Prêmio de Mônaco foram retirados novamente. Isso resultou em ele ser rápido o suficiente para ficar em terceiro e a Isack Hadjar caiu para quarto. Eu soube disso primeiro na internet. Mas quando Pierre Gasly chegou, eu estava fotografando no estacionamento dos pilotos e ele saiu do carro e passou correndo por mim. Ele passou correndo por todos os fotógrafos no paddock principal e foi direto para a suíte de hospitalidade da Alpine. Ele sabia que a decisão era iminente e quando leu o resultado no celular, ficou eufórico. Foi isso que um dos caras do RP me disse sobre o humor dele. Depois perguntei o que ele disse ao descobrir e ele respondeu: "Caramba! Foi um grande momento para Pierre Gasly. Já para Isack Hadjar, nem tanto. Falarei sobre isso em seguida." Claro que muitos dizem que o sistema de medição de velocidade no pit lane está com defeito, e é difícil discordar quando Hamilton, Piastri, Russell e Colapinto foram punidos, sendo que só Colapinto não cumpriu a punição durante a corrida. Foi uma decisão inteligente? Bem, provavelmente não, olhando agora porque Pierre não cumpriu, e isso foi por recomendação de Steve Nielsen, que era o diretor administrativo da Alpine. Agora Steve está envolvido na F1 desde 1985 em várias funções diferentes. Mas principalmente ele trabalhou como diretor esportivo da Fórmula 1 de 2017 a 2023 e depois se tornou diretor esportivo da FIA. Antes de se tornar diretor-geral da Alpine em meados de 2020, então ele sabe muito sobre como a Fórmula 1 e a FIA funcionam e vou sugerir que ele foi uma peça fundamental para reverter essas penalidades. Neste ponto, quero explicar como eles medem a velocidade, não é com um radar. Tudo é feito com loops de cronometragem. Perguntei a algumas pessoas no paddock hoje, mas ainda não tenho total certeza. Mas a maneira mais simples de explicar é que existem pontos ao longo do pit lane onde o carro é registrado. E se eles forem deste ponto até este ponto em X tempo, um cálculo simples vai determinar se eles estavam abaixo do limite máximo de velocidade, que para a corrida de Mônaco era de 60 km por hora. Se você corta a curva ao entrar no pit lane, encurta o trajeto e pode gerar leitura incorreta de velocidade. Pelo que entendi, foi o que ocorreu aqui. Voltando para Lewis, Oscar e George, se eles não tivessem cumprido suas penalidades, eles poderiam ter recorrido e se tivessem vencido, essas penalidades de tempo teriam sido retiradas do tempo deles. Todos os pilotos tinham o limite de 59,9 km por hora em seus carros. Sobre Pierre, ao deixar a pista no domingo à noite, ele disse que estava arrasado. Sem culpa nenhuma dele, ele foi privado de um lugar no pódio e não é fácil conseguir isso. Ele só teve 5 antes. Segundo lugar no Brasil em 2019, uma vitória, claro, em Monza em 2020 e depois 3 terceiros lugares, Azerbaijão 2021, Zandvoort 2023 e Brasil 2024. Quando a Alpine recebeu a notícia, reuniu toda a equipe na garagem e contou a boa notícia para todos, e houve muita alegria. Perguntei ao pessoal da equipe sobre comemoração ou prêmio e disseram que talvez algumas bebidas no bar seriam boas para todos. Pelo que ouvi de algumas pessoas da Alpine, talvez haja uma comemoração em Enstone quando eles retornarem na próxima semana. Mas se voltarmos para a noite de quarta-feira, ironicamente, Isack Hadjar e Pierre Gasly estavam jogando futebol em uma partida amistosa. Perguntei ao empresário do Pierre, Guillaume Lagoff, se ia comemorar com ele após a vitória, e ele respondeu: "Já comemoramos domingo à noite em Mônaco." Fiquei pensando, o quê?
Então percebi que ele não é apenas o empresário do Pierre, mas também do Isaac. Então ele tem o árduo dever de consolar o Isaac, enquanto ao mesmo tempo comemora com o Pierre. Mais cedo hoje, Pierre e Isaac estavam juntos na área dos fãs na pista. Não tenho fotos, mas confiem que aconteceu. Essa teria sido uma conversa interessante após a notícia. O Isaac ficou decepcionado e o Pierre muito feliz. Agora, mencionei o troféu. O que acontece com ele? Porque a Red Bull, sem dúvida, já levou isso de volta à sede em Milton Keynes. Eu perguntei para a FIA e eles disseram, bem, não há regulamentos sobre isso, o que me surpreendeu muito. A pessoa com quem falei disse, a equipe geralmente só entrega para outra, não faz sentido guardar isso. Guardar um troféu de terceiro lugar sem ter o nome na classificação oficial como terceiro e sem saber quando ou para quem será entregue, não faz sentido. Não tenho certeza. Perguntei para o pessoal da Alpine se eles sabiam, eles disseram que não. É um território um pouco desconhecido para todos os envolvidos nesse incidente. A mãe do Pierre estava no autódromo e ficou emocionada com o 5º pódio do filho na F1. E eu imagino que isso foi bem importante para o Pierre, porque pilotos, normalmente na situação do Pierre, costumam ter bônus por pódios e vitórias. Então eu imagino que ele vai receber um bom bônus por causa dessa decisão da FIA hoje. Então, será que isso é o fim de toda essa novela? Não, porque hoje veio à tona que tanto a Red Bull quanto a McLaren manifestaram a intenção de recorrer da decisão. As duas equipes participaram da audiência. Eles saberão o que houve e tentarão reverter, pois isso os beneficia e traz mais pontos que significam dinheiro. E sobre o Toto Wolff? Ele afirmou que sua equipe quer que a FIA avalie quais medidas cabem em relação à corrida de George Russell no último domingo. Sobre outro assunto de hoje, fiquei surpreso com tantos seguranças cercando os pilotos ao chegarem ao autódromo. Acho que Oliver Bearman tinha o recorde de 7 seguranças ao redor dele, não sei por que precisa de 7 pessoas. No máximo, devia ter umas 40 pessoas esperando por um autógrafo ou uma selfie. Mas eles cercaram os pilotos e marcharam junto com eles. E houve bastante contato físico também. Tivemos tantos novatos pilotando no TL1 hoje e um deles foi Paul Aron, um jovem extremamente simpático. No fim do dia, encontrei com ele indo para as entrevistas, ainda de macacão de corrida. Perguntei, por que ainda está com isso? Você pilotou na sessão do início da tarde? Ele disse, eu sou um piloto de corrida, é isso que a gente veste. Também ainda vestido com seu macacão de F1 estava Colton Herta, que fez a primeira das 6 sessões planejadas para a Cadillac este ano. E vale ressaltar que ele ganha pontos por cada sessão que ele participa no TL1, e isso é valioso porque ele precisa desses pontos para conseguir sua superlicença. Em outro assunto, encontrei esses caras na curva do grampo, são fiscais de pista, durante uma sessão. Eles estavam fazendo um bom e velho churrasco, e posso dizer que o cheiro estava absolutamente fantástico. Eles não me ofereceram nada, mas com certeza pareciam estar bem alimentados. Se você estava na pista hoje, era um dos poucos espectadores lá. Me surpreendeu o número de assentos vazios nas arquibancadas. Essa era uma das arquibancadas durante o treino, o que acho incomum para um evento assim. Voltando da pista hoje, o trânsito estava surpreendentemente bom, não é? Porque essa é a última corrida regular e vamos a uma a cada 2 anos? Não sei, vamos ver amanhã no TL3 e na classificação. Também reparei hoje à tarde com Kimi Antonelli voltando do paddock naquela toalha no pescoço dele. Foi só por pura sorte, quando dei zoom, que vi que havia estava escrito nela Kimi, de Kim, não K, e M, K e M, Kim Kardashian. Era mesmo da Kim Kardashian ou só uma piada? Conto no vídeo pós-corrida de segunda. Agora mereço um bom jantar após um longo dia na pista. Então, antes de ir, vou te pedir um favor. Para aqueles que ainda não se inscreveram, convido vocês a se juntarem. Assim como os outros 570 e poucos mil, você pode fazer isso simplesmente apertando esse botão e, claro, não custa nada. É só uma maneira de receber mais vídeos meus. Ou pelo menos você poderia apertar o botão de curtir e para muito mais conteúdo extra, vá até aqui para dar uma olhada antes de encerrar. Obrigado por assistir, mantenha essa paixão. 1, 2, 3, 4, 5.